Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 123 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre os perigos de uma boa intenção sem as ferramentas práticas na educação dos seus filhos. E eu sempre gosto de bater nisso aqui, cara, eu sempre falo isso. Você precisa estudar para ser pai, assim como você estudou para fazer tudo na sua vida. Você estudou para ter uma profissão, você estudou para, sei lá, para quê? Para você aprender a cozinhar, você aprendeu um monte de coisa que você precisou estudar para passar em concurso, para passar em vestibular. Você estuda provavelmente na sua empresa, talvez você tenha alguns cursos de reciclagem, você está sempre estudando. Goste você ou não, você precisa estudar. Por que diabo você não vai fazer isso com o seu filho? Será que seu filho não merece esse tipo de esforço? É sempre uma reflexão que eu gosto de fazer, porque as pessoas acham que, não, eu tenho uma boa intenção com meu filho, eu gosto dele e eu quero o melhor para ele. Foda-se. Se você só fizer besteira, muito provavelmente vai dar muito errado, né? E talvez você tenha a sorte de ter um filho compreensivo que mais na frente vai entender, não, meu pai não tinha recursos psicológicos ou psíquicos ou recursos técnicos para me orientar. Talvez você consiga ter esse tipo de filho, né? Mas se não tiver a benevolência dele quando ele for mais velho, né? E aí ele entender que, não, realmente meu pai errou pra caramba, mas ele estava tentando acertar, coitado dele e tal. Se não tiver isso, provavelmente você vai ter um filho que se afastou ou alguma coisa assim, né? E isso é complicado. Então, se você gosta aqui do meu trabalho, se você gosta do que eu faço aqui, se acha importante isso aqui, então você vai me seguir, se você não segue ainda, e você vai avaliar o podcast ali com 5 estrelinhas, e você assim vai me ajudar a espalhar essa palavra para outros pais que precisam desse tipo de coisa, né? Eu queria deixar um recado aqui rapidinho, antes de começar a entrar no conteúdo, que dia 5/12, 5 de dezembro, eu vou ter uma novidade, que eu estou preparando uma live muito especial lá no meu perfil, que vai te dar ferramentas para você enxergar mais sentido e mais propósito na sua vida como pai, ou na sua vida em família, né, como chefe de família. E isso fazendo alguns ajustes simples, né? Eu queria que você ficasse muito ligado para mais informações. Eu vou lançando outros podcasts falando disso e eu vou falar disso lá no meu perfil do Instagram. Então me segue lá, o Pai Old School. O link está aqui embaixo. Bom, então vamos lá, né? Eu vi um vídeo muito curioso esses dias e me chamou muito a atenção para um fato. O fato de que aquele pai ele dá uma série de lições de moral ao filho, né? E a ideia dele é que ele está fazendo um excelente trabalho. Afinal de contas, ele registrou aquilo e publicou, né? Provavelmente foi ele que publicou, porque é um formato de selfie, então provavelmente ele filmou aquilo. E mesmo que seja outra pessoa que publicou, né, que não chegou até mim através desse pai, chegou através de outra pessoa, mas provavelmente quem colocou aquilo na internet foi ele. Então, claramente, ele acha que ele está fazendo um grande trabalho como pai, afinal de contas, ele não publicaria algo que depõe contra ele. Então, eu estou imaginando que ele está partindo do pressuposto de que aquilo ali que ele fez é o suprassumo da paternidade, né? Ou seja, ele está entendendo que aquelas boas intenções dele ali são o suficiente. E aí é até difícil explicar o quão errado é isso, né? É até difícil tentar demonstrar isso com palavras, porque o que mais eu vejo, o que mais existe por aí, é um monte de pai e de mãe que tem boas intenções, tem boas ideias, bons planos, boas expectativas sobre o filho, mas que não conseguem manobrar esse filho no sentido que eles gostariam, né? E aí, o que acontece muito, depois que dá alguma coisa errada, eles ficam, não sei por que isso aconteceu, eu sempre dei tudo do bom e do melhor, eu sempre me dediquei, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, eu dei viagem, eu fiz aniversário, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que lá. E assim, honestamente, faz pouca diferença, sabe, esse tipo de coisa. Eu vou tocar o áudio aqui, né? Porque é um vídeo, mas não tem como passar vídeo aqui. Eu vou tocar o áudio. O áudio tem 1 minuto e 44, 45 mais ou menos. Eu vou tocar ele aqui na íntegra e depois eu vou puxando aqui ponto a ponto, né? Os pontos que eu acho que são importantes, e são muitos pontos.
Então, dá uma olhadinha, presta atenção nos áudios e depois eu vou fazendo as análises do que eu acho que é o problema aqui. Que cara é essa, moleque? Boladão, pai. Tá boladão, valoriza esse momento que teu pai tá vivo pra te levar no colégio, moleque. Olha pra mim. Bolado por quê? Tu tem família pra sustentar, Zezé? Não. Você tem dívida, Zezé? Não. E por que tu tá bolado, Zezé? Se o único compromisso que você tem é de acordar, comer, beber, estudar, irmão. Ainda brinca além da conta. Aí você tem o direito de acordar boladão. Quando tu tiver teu filho de 13 anos, leva ele no shopping, pô. Hã? Leva ele no shopping que tu vai ver. Tá? É. Tu paga a conta de casa? Não. Tu faz compra? Tem mulher na tua cabeça perturbando? Não. Que tu acompanha a minha vida? Hã? Não tem. E tu quer acordar bolado? Escutou algum pagode hoje? Não. Por isso que tu tá bolado. Bota o pagode, cara. Escuta o pagode, fecha o olho. Mentaliza. Energia boa. Quer chegar no colégio pequeno? Hã? Tem que chegar no... Você não pode chegar no colégio igual Yakut, irmão. Yakut? Como assim Yakut? Gostoso e pequeno. Tem que chegar gigante. Tem que chegar imenso, pô. Peito estufado. Tu é o Zezé. Olha pra lá, Zezé. Abre um pouquinho o casaco que tua pinta tá sumindo. Aí. É 2 dedos, irmão. É 2 dedos. Tá bom. Você tá entendendo? Pô, mas, meu irmão, é uma coisa. Aí eu tô bolado. Bolado por quê? Tu não explicou porque tu tá bolado. Tá duro? Claro que tu tá duro, Zezé. Tu não trabalha. Depende de mim. Claro que tu tá duro. Entendeu? Entendi, Eu não moro no bolso do meu pai há muitos anos, irmão. E mesmo assim ainda belisco de vez em quando. Você tá entendendo? Ô, levanta essa cabeça, para de bobeira. E vai estudar, Zezé. Rala. Eu, hein? Que ideia, tô bolado. Quem tá bolado aqui sou eu, rapá. Não me liga pedindo pix pra lanche não, hein? Tô duro. Tá bom. Bom, vamos lá então, né? A primeira frase desse pai já é um completo absurdo, né? A primeira frase dele é... Bom, contexto primeiro, né? Parece que ele tá indo levar o filho na escola, o filho no colégio, e aí provavelmente sai de manhã, e aí ele olha pro moleque e fala assim, tá boladão por quê, cara? Porra, ele fica indignado com o fato do filho tá boladão, né? Do filho tá meio introspectivo, meio triste e tal. É muito comum que as pessoas acordem, demora um pouco a pegar no tranco, né? Eu sou assim, o meu mais velho ele é assim, ele acorda meio esquisito e tal, leva uns 10, 15 minutos até ele se situar, até ele começar a ficar normal, dando risada com a gente e tal. Então, tem pessoas que são assim. Esse moleque tem 13 anos e até hoje o pai não entendeu isso, né? Pelo jeito. Então o moleque, ele precisa acordar sorridente, saltitante, não sei o que, senão ele tá errado. Isso já começa aí. Mas aí vamos ponto por ponto aqui pra gente não perder muito tempo, porque a gente tem muita coisa para falar. A primeira frase dele já é um absurdo, né? Ele fala assim, valorize esse momento que o teu pai tá vivo para te levar no colégio. E aí já começa bem, né? Porque assim, esse tipo de abordagem, ele é bem comum e ele já é uma chantagem emocional disfarçada de boa intenção. Né? Assim, uma coisa é você ter um pai que dá uma espécie de uma formação espiritual para o seu filho, para ele conseguir entender de fato as implicações sobre a morte e se preocupar com isso de uma forma genuína e tal. Outra coisa é você ficar falando, daqui a pouco eu vou morrer, hein? Daqui a pouco eu vou morrer, eu não vou estar mais aqui, aí quando eu não estiver aqui, sua vida vai ser um inferno. Né? Dá valor pro seu pai, porque olha só como eu sou importante, olha como a sua vida é muito melhor pela minha presença. Né? Fazer um tipo de uma chantagem emocional, de falar, tá vendo? Daqui a pouco eu vou morrer, hein? Presta atenção, hein? Valoriza o seu pai. É meio que uma chantagem, mas também uma mendicância, né? Ele tá mendigando, tipo assim, pelo amor de Deus, me dá importância enquanto eu tô aqui, porque depois sua vida vai ser pior, depois que eu for embora e tal. Não me parece o caso de que esse pai esteja no primeiro caso, né? De ter uma formação espiritual voltada para a eternidade e tal. Me parece mais o segundo caso, né? Um jovem de 13 anos, sem preparo nenhum espiritual sério, ele jamais vai conseguir ter uma dimensão real do que é a morte, né? Então, usar esse tipo de argumento como chantagem não vai servir para nada, vai servir só para o moleque fechar a cara e vai para esse papo chato do caralho, né? Ou então ignorar isso completamente, né? Entrar no ouvido e sair no outro, né? Então, já começa bem, né? Já começa apelando para a transcendência e para a utilidade dele como pai, porque ele está vivo, né? Aí depois ele parte assim para uma outra frase legal, assim, tu tem família para sustentar? Tu tem dívida? Então por que tu tá bolado?
né, um argumento assim bem típico também. É muito comum que pais usem isso, né? E aqui é engraçado que o menino ele tenta até conversar. Ele tenta, nesse momento, que o pai fala assim, por que tu tá bolado? Ele tenta argumentar alguma coisa. E o pai interrompe ele de forma assim, até meio grosseira. Fala assim, ó, o único compromisso que você tem é acordar, beber, comer e estudar, irmão. Ele chama o moleque de irmão ainda, já quebra toda uma noção de autoridade, bota o moleque no mesmo nível dele, né, irmão, tipo, como se fosse um brother dele, sei lá. Então, o único compromisso que ele tem é de acordar, beber, comer e estudar. E ainda brinca além da conta. Ele repete isso 2 vezes enfaticamente. Ainda brinca além da conta. E aí você tem o direito de acordar boladão? Como quem diz assim, né? Você já desfruta muito da vida e ainda acha que você tem o direito de ficar triste. E aqui é um artifício que os pais usam muito na educação dos filhos, né? E que é uma falta de noção da realidade, né? Uma falta de noção do que é uma vida adulta e do que é uma vida de uma criança. Ele projeta para ele, né, para o filho, que as únicas formas de tristeza e sofrimento são aquelas típicas da fase adulta. E que, portanto, se ele não está na fase adulta ainda, ele não tem o direito de ter nenhum tipo de sofrimento. O que é um absurdo, né? Ter dívida e sustentar a família são coisas que um adulto faz. E é óbvio que isso não vai estar presente na rotina de um menino de 13 anos de idade nos dias de hoje, né? Talvez, se você for buscar aí 300, 400 anos atrás, né, um menino de 13 anos talvez tivesse uma responsabilidade a mais de trabalhar e de ajudar em casa, né? Talvez no sítio da família, na roça, na plantação. Isso de fato acontecia, né? Crianças, jovens de 13 anos, 12 anos, 11 anos, há muito tempo atrás, eles já estavam servindo a família de alguma forma, né? Já tinham uma utilidade real ali. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, isso é uma criança de 13 anos, ela é vista como isso, né? Ela é vista como uma criança até, sei lá, 17 anos, talvez. Então, assim, esse moleque aí, ele tá numa situação onde é muito cruel, assim, você julgar uma criança por uma régua que não seja a régua dela. Não é uma régua adequada para se medir o que uma criança devia estar fazendo ou não, o que ela pode sentir ou não, pelo fato dela ter uma família para sustentar e não ter dívida. Né? Eu vejo isso como uma crueldade. As pessoas falam isso como se fosse normal, né? Usar esse tipo de argumento com uma criança. Mas, para mim, isso é um absurdo muito grande. Porque, de novo, né, você está concluindo que se a pessoa, né, não tem aquelas fontes de sofrimento específicas ali, que ela não tem direito de ter nenhum tipo de sofrimento. Isso é um absurdo, né? E aí ele frisa ainda a questão de brincar além da conta. Assim, uma criança, aí estou falando criança mesmo, né, 5, 6, 7 anos, ela aprende através da brincadeira. Né? Isso é o trabalho de uma criança, é brincar, é explorar, brincar, testar coisa, né? Montar coisa, desmontar coisa, chutar a bola, jogar coisa para cima, jogar a bola para cima, pegar, entende? Assim, esse é um mecanismo através do qual a criança aprende, através do qual ela conhece a realidade. O jovem, aí estou pensando nesses 12, 13, até 15, 16 anos, ele não vai ficar brincando das mesmas coisas que a criança brinca, mas ainda existe um elemento lúdico nas atividades que ele vai fazer. Então o jovem ele se testa, né? Isso é importante, que o jovem tenha momentos onde ele se teste, né? Que ele teste a sua força no mundo, e ele compreende quais são as forças e as fraquezas que ele tem através dessas atividades. Elas podem ser lúdicas. Né? Eu não sei o que ele quis dizer com brincadeira ali naquela... Nossa, brinca além da conta. Mas assim, treinar futebol, fazer uma arte marcial, ter um lazer entre amigos, né? Ter uma relação social com os amigos ali da rua, do bairro e tal, tudo isso pode ser chamado do que o pai chama de brincadeira, né? Você está vadiando, ou seja, você não está estudando, você não está fazendo nada, não está estudando, não está trabalhando, é brincadeira, né? Estou imaginando que ele usou isso, né? Esse recurso linguístico para chamar isso de brincadeira. Se for isso mesmo, essas atividades, né, que eu citei aqui, elas de fato são adequadas para o desenvolvimento da noção de eu do adolescente.
Ele entende quem ele é através dessas coisas, através desse atrito com o mundo, jogando bola, brincando com os amigos, falando besteira, conversando, até noções de linguagem, assim, que ele pode entender. Se ele falar certas coisas numa roda de amigos, ele vai ser sacaneado, então é melhor evitar tal coisa. E se ele falar algumas outras coisas, algum assunto específico que eles vão gostar dele, então que aquele caminho ali é melhor para ele entender ali como que ele sobe na hierarquia social dos amigos dele. Então tudo isso é desenvolvimento do eu do adolescente. Portanto, seria baseado nessas coisas que um pai poderia dar lições importantes e profundas para um jovem. Como ele faz isso de uma melhor forma. E não falar assim, que você brinca além da conta, você está brincando demais. Como se ele estivesse fazendo algo errado, né? É surreal assim, a oportunidade que os pais perdem na hora de educar um filho. E, de novo, eu acho que esse pai tem uma boa intenção. Ele acha que ele está fazendo uma coisa muito boa. Ele acha que ele está educando muito bem esse filho. Né, assim, inclusive é muito comum nos Estados Unidos, né? Você vê isso em filmes, você vê isso na cultura, tem um monte de podcast gringo que eu acompanho e tal, sobre paternidade mesmo, né? E os pais estão sempre citando isso, que os pais das crianças e dos jovens lá nos Estados Unidos, eles têm o hábito de às vezes treinar os times da escola, dos times dos amiguinhos do filho, né? Treinar o time de futebol, treinar o time de beisebol, treinar o time de basquete, eles têm esse hábito. E através disso, né, dessas brincadeiras que esse pai aí está recriminando, através dessas brincadeiras, eles ensinam coisas úteis para as crianças e para os jovens, que vão ser úteis para a vida adulta. O pai do Zezéu, sei lá, não me parece participar de nada disso e ainda fica podando, né? Não é que você brinca além da conta e tal. Então você vê assim, a gente está aqui no comecinho do vídeo, olha quanta coisa já deu para a gente concluir baseado nesse tipo de conduta, né? E aí ele vem depois com uma frase solta no meio do nada, que não tem função nenhuma. Enfim, eu acho que ele quis dizer, assim, deixar meio implícito o quanto ele sofre como pai, né? Ele solta do nada, assim, quando tu tiver filho de 13 anos, leva ele no shopping. Leva ele no shopping que tu vai ver, tá? Tipo, tá, beleza, quando eu tiver um filho eu levo, mas e daí? Entendeu? Foda-se. O que isso quer dizer, cara? Você tá só fazendo de vítima? Como é difícil, meu Deus, como é difícil, como eu sofro levando meu filho de 13 anos no shopping. O quanto eu sou um miserável porque eu consigo levar meu filho no shopping. É como se levar um menino de 13 anos no shopping fosse assim, a epítome da virtude de um pai. Sabe? É bizarro assim, os argumentos que esse pai vai usando. E aí ele vai seguindo, né? Ele fala assim, tu paga conta de casa? Tu faz compra? E tem mulher na tua cabeça te perturbando? Porque tu acompanha a minha vida, né? Aí tu quer acordar bolado? Como quem diz assim, cara, você tá acompanhando a minha vida. Olha como a minha vida é sofrer. Olha como é um inferno ser seu pai. Olha como é um inferno estar casado com a sua mãe. Olha o inferno no qual eu vivo. E assim, eu imagino que conta de casa ele não deve ter para pagar, né, o filho. Mas por que ele não pode ir no mercado fazer uma compra com 13 anos de idade? Talvez um mercado, não sei da realidade, né? Mas às vezes um mercado que tem do outro lado da rua, um mercadinho do bairro. Será que um menino de 13 anos não pode ir no mercado do bairro fazer uma compra? Por que ele cobra isso do menino? Ele meio que joga na cara dele. Tu não paga a conta de casa, tu faz compra. Tá, poderia ir. Por que ele não vai? Provavelmente você não pediu, né? Os pais cometem esse erro também o tempo todo, cara. É impressionante. Eles fazem a criança, né, ser o mais inútil possível dentro de casa. Não ensinam nada pro filho, porque ensinar dá trabalho, né? Não dão responsabilidades pro filho, porque ensinar e cobrar que aquilo seja feito também dá trabalho. Então o que acontece é que o moleque vai ficando meio inútil mesmo. Quando eles não fazem nada de útil, o pai vai lá e reclama que o moleque é inútil. Tá, mas fazer compra dá para ele fazer, pai. É só pedir a ele para ir ensinar direitinho, explicar onde é que fica, explicar as coisas, cobrar o troco na volta, ver se o menino, né, fez a conta certa, se o troco tá errado. Então assim, dá para fazer. Mas aí não, ele ainda dá um jeito de fazer de vítima
e ainda reclamar da vida que tem e reclamar da esposa dele, que fica na cabeça dele, perturbando o tempo todo. É o combo completo, né? Aqui ele soltou aqui os cachorros e fez o combo completo. Mas eu acho que pior ainda, a coisa vai indo pior. Ele do nada ele solta assim: escutou algum pagode hoje? Essa frase é muito engraçada. Escutou algum pagode hoje? Aí o menino meio que responde: não. Ah, por isso que tu tá bolado. Bota um pagode, cara. Escuta um pagode, fecha o olho, mentaliza energia boa. Maravilhoso isso aqui, cara. Com esse tipo de fala aqui, o que o pai dele tá dizendo é o seguinte: olha só, quando você tá triste, o que você precisa fazer é procurar uma solução externa, fora de você. E é assim que se resolve os problemas. Essa é a lição que o pai tá dando com o negócio do pagode. Pessoal, eu postei esse vídeo lá no Instagram, né? O pessoal ficou muito puto com o negócio do pagode. Falou: porra, esse pai errou muito aí falando de pagode. Meu Deus me livre escutar pagode quando eu tô puto, quando eu tô triste e tal. É realmente assim, pra quem não gosta de pagode vai ser um inferno, né? Mas o problema aqui não é nem o pagode especificamente. O problema é uma ferramenta externa como fonte da solução do problema. Porque muitas vezes, cara, certos vazios que a gente tem, eles só são resolvidos depois de muita investigação interna, olhando para dentro. Quando você mascara um mal-estar que está no seu peito com um artifício externo, ele vai servir só para empurrar a poeira para debaixo do tapete. Isso não vai resolver o problema. Isso vai só, você vai ficar na hora, você vai ficar, sei lá, vai distrair, vai pensar outra coisa. Talvez, se você estiver numa situação emergencial, onde você precisa mudar a chavinha, né, do seu humor ali na hora, isso pode ser útil. Por exemplo, quando você está meio triste assim, e você precisa ser um pouco mais efusivo, um pouco mais enérgico, numa reunião de trabalho, por exemplo. Você tem uma reunião importante, você precisa, né, demonstrar uma certa postura, colocar argumentos, você precisa, às vezes, debater com algum outro setor. Então, ali, beleza, você vai precisar de uma energia maior para concluir aquilo ali. Se você estiver muito triste, muito desanimado, talvez seja bom você colocar um estímulo externo, uma música animada, uma coisa legal, uma coisa que te deixe para cima, você mudar o seu estado de espírito ali naquele momento e fazer o que você precisa ser feito, né? Fazer o que precisa ser feito, fazer o que você precisa fazer. Eu misturei os dois, ficou estranho, mas vocês entenderam, né? Beleza, ali naquele caso ele pode ser um recurso legal. Eu muitas vezes quando eu tô muito cansado, eu preciso ir na academia e eu tô desanimado e tal, eu costumo colocar um metal mais extremo. É uma forma de eu conseguir me dar uma energia ali naquela hora. Ouvir, sei lá, um Sepultura, alguma coisa desse tipo, um Slipknot. Slipknot é muito bom para isso, cara, porque é uma pancadaria na orelha que é impossível que você não tenha algum tipo de energia a mais para fazer um negócio quando você está cansado. O pagode pode servir para quem gosta também, não vejo problema nisso. A questão é que isso não resolve o problema da tristeza. E colocar um pagode ou Slipknot, ou seja lá o que for, ou qualquer outro recurso, né, para você resolver um problema de tristeza, vai ser frustrante, porque não vai resolver. O recurso externo, ele é um recurso limitado. E é um recurso que muitas vezes pode não estar disponível para você. Ainda tem isso, né? Às vezes o recurso externo não está disponível, você vai precisar buscar força interior. Se você não sabe como fazer isso, aí você fica limitado. Beleza, então fudeu, não tem mais o que fazer. Tem muitas pessoas que têm um certo pânico do silêncio e de olhar para si mesmo. Eu não sei se vocês já repararam alguém assim, ou se vocês são assim. Algumas pessoas chegam em casa, antigamente isso era mais comum, né? Porque a TV agora está um negócio meio obsoleto, assim, mas era muito comum, eu ouvia muito isso há muito tempo atrás. Não, eu tô sozinho em casa, eu ligo a TV para ter alguém para fazer companhia. O pessoal às vezes faz isso com podcast, faz isso, né, com outros recursos, mas a ideia é a mesma, né? Ah, vou ligar aqui para eu ter companhia, para eu ter alguém. Isso, beleza, é legal e tal, elas sentem, tem companhia e tal. Mas assim, eventualmente, se você usa isso para tapar um buraco no seu peito, eventualmente você vai precisar lidar com esse buraco, né? Você vai ter que lidar com seus pensamentos, você vai ter que lidar com essas coisas para resolver. Isso é legal que o pessoal faz isso na terapia, né? A terapia é um recurso bom para, de fato, você olhar para dentro de si, porque ali na terapia você não tem outra opção. Não dá para você botar um fone e ignorar o terapeuta na sua frente, né? Então, é uma coisa que dá para forçar nisso, né?
Se você não faz isso, se você não olha para dentro de si, você está só fugindo, né? E aí no longo prazo vai ser terrível. É basicamente isso que o pai está ensinando ali pro Zizeu, né? Zezeu, sei lá. Ele poderia explicar isso pro filho, mas aí ele preferiu por um outro caminho, provavelmente porque ele não tem recurso técnico para entender, né, esse mecanismo todo. E aí ele faz uma gracinha depois, né? Ele fala, quer chegar no colégio pequeno igual Yakut? O moleque me pergunta, mas como assim Yakut? Ele, pequeno e gostoso. Cara, completamente aleatória, assim, tudo... É uma confusão gigante. Esse vídeo ele é muito engraçado, você tem que ver ele várias vezes para pegar as coisas que tem ali, porque é uma zona, assim. E aí o menino, coitado, ele já tá pequeno, né? Nesse sentido que o pai falou aí de chegar pequeno no colégio. Ele já tá pequeno. Ele já tá murcho, ele já tá cabisbaixo, ele já tá triste. Como caralhos ele vai do nada, só porque o pai disse pra ele fazer, ficar grande, ficar potente, ficar, né, crescer. Isso não vai acontecer. Se mandar você, aí filho, para de ficar desanimado e anima. Cara, isso não vai acontecer. Esquece. Não é assim que funciona essa porra. Ele vai precisar de motivos para isso. Ele vai precisar de munição para isso. Ele vai precisar de um substrato que deixe ele grande, que deixe ele potente. Um pai, isso aí é uma opinião minha, tá? Um pai deveria ser capaz de fornecer isso através de uma investigação mais atenta, assim, uma escuta atenta e de um bom aconselhamento. Né? Você primeiro escuta, você primeiro entende, depois você aconselha. Aí você vai conseguir realmente, de fato, dar uma direção para a angústia do menino, seja ela qual for, ou buscar ajuda, né? Ou buscar entender, ou buscar, enfim, tentar dar um direcionamento de alguma forma. O universo de afetos de um menino de 13 anos não é tão grande, tão complexo assim. Um pai adulto deveria conseguir abarcar os afetos de uma adolescente. Né? Um pai atento com o mínimo de recursos deveria saber fazer isso. Só que, no geral, os pais não sabem. Então, né, acaba ficando perdido. Grandes oportunidades de estreitar laços, né, são perdidos nesse momento. Provavelmente, se esse menino fosse ouvido e tivesse bons conselhos do pai, ele teria uma chance muito maior de ficar grande, né? De conseguir crescer, de conseguir ficar potente de alguma forma. Com esse monte de desabafo meio narcísico do pai, e um monte de lição de moral jogada do nada, e piadinha e tal, isso aí vai ser bem difícil de acontecer. Aí do nada ele manda o moleque abrir o casaco para mostrar a pinta. Eu não entendi porra nenhuma, não sei se a pinta é um objeto de orgulho, sei lá, se o pai acha que aquilo... Sei lá, porra, né? Mostra a pinta aí, abre 2 dedos e mostra a pinta. Não entendi porra nenhuma, mas tá beleza, vamos passar, né? Aí depois vem um negócio muito interessante, cara. Ele menospreza de novo, né, o que o menino sente. Ele fala assim, isso aí é uma coisa, cara, pô, tá bolado. Como quem diz assim, tá bolado, tá bolado. Até parece que você pode tá bolado. Aí ele meio que, isso aí ele tá meio que pensando alto, né? Tá bolado e tal. Até agora tu não explicou por que tu tá bolado. Do nada ele solta assim. Porra, irmão. O moleque tentou falar ali atrás. Ele tentou explicar. Você aumentou a voz, aumentou o tom de voz para sobrepor ao dele e dizer que ele brinca além da conta. Ele ia falar. Quando ele ia falar, você interrompeu. E aí depois você não parou de falar nem por um segundo, nem para respirar. Falou igual uma matraca, menosprezou o menino, fez piadinha idiota, se faz de vítima e ainda fica surpreso com o fato que o menino não explicou por que tá bolado. Porra, presta um pouco de atenção no que está acontecendo à sua volta, talvez você tenha uma chance de entender por que o moleque tá bolado. Aí de novo, né, ele volta nesses argumentos da vida adulta para diminuir o menino. Tu tá duro, Zezeu? É claro que tá duro. Tu não trabalha. Você depende de mim, é claro que você vai estar duro. E aí ele solta uma informação muito importante aqui pra gente, né, pra essa análise. Ele fala assim, ele tenta dar uma de fodão, né? Ele fala assim, eu não moro no bolso do meu pai há muitos anos. Aí ele solta um negócio muito interessante. Ele fala assim, e mesmo assim ainda belisco lá de vez em quando. Opa, pera aí, irmão. Então, você tá me dizendo que você depende do seu pai para algumas coisas? Rapaz, quem diria, hein?
o adultão, o crescidão, o responsávelzão, que carrega o mundo nas costas, mesmo com a vida difícil, com a esposa perturbando, com o filho bolado, tem que levar o filho, fazer o sacrifício supremo de levar o filho no shopping com 13 anos. Então esse cara fodão ainda belisca o bolso do papai para tocar a própria vida. Ah, que coisa, hein, bicho? Quem diria, hein? Que o caboclo totalmente egocêntrico, autorreferente, narcisista desse jeito. Quem diria que esse cara tem carências e que depende dos outros para resolver os próprios problemas, inclusive financeiro? Que coisa, hein? Aí para terminar ele diminui o menino de novo, né? Ele solta um discurso meio motivacional, né? Oh, levanta essa cabeça, para de bobeira. Ele usa a palavra bobeira. Para de bobeira e vai estudar. Eu, hein? Que ideia. Quem tá bolado aqui sou eu, rapá. Né? Voltando à referência. Ele tá conversando com o filho, mas ele tá falando dele mesmo. O tempo inteiro que esse pai tá falando, ele tá falando dele. Hora nenhuma ele tá falando do menino. É interessantíssimo isso. E aí a última frase, eu acho que ele fala mais para fazer uma gracinha, porque ele tava sendo filmado, né? Ele que filmou. E aí ele meio que pra dar uma de durão, assim, tipo, ó, não me liga pedindo pix pra lanche não, hein, que eu tô duro. Tipo assim, com quem diz assim, pô, já tô fazendo tudo pra você, não me liga mais não, e eu sou uma autoridade aqui, tô te falando pra não me ligar. E obedece. Mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Tipo assim, para demonstrar uma certa autoridade, uma coisa assim e tal. Então, assim, cara, é meio triste, na verdade, esse vídeo, né? Apesar de ter momentos de comédia, assim, de ser meio engraçado e tal, mas é meio triste, assim, é meio triste porque dá pra ver que é um pai que tem uma intenção boa, que tá tentando orientar o filho, mas, cara, ele literalmente errou em todos os pontos aqui. E eu achei esse vídeo muito interessante, porque quando eu vi ele no Threads, né, que passou para mim ali na timeline do Threads, a pessoa que postou esse vídeo tava achando super foda assim o que esse pai fez. Aí, galera, façam como o pai do Zizeu. Olha que legal esse pai, olha que legal essa visão, né? E aí eu geralmente eu paro para ver esses vídeos, né? Eu acho legal, eu achei que pudesse ser alguma coisa mais motivacional. Geralmente tem uns vídeos muito bonitos, né, dos pais. Alguns pais lidando com os filhos e tal, falando coisas importantes. Eu falei, pô, beleza, bacana, deve ser um vídeo bacana, eu vou ver. Eu fui ficando meio horrorizado, assim, fui vendo até o meio, assim, eu não tava entendendo muito. Aí depois eu fui entendendo o tom desse pai, eu falei assim, cara, não é possível. E do meio pra frente eu comecei, aí depois eu fui ver de novo e tal, e realmente falei, cara, isso aqui é uma tragédia. Porque é um tiro que sai pela culatra, né? E aí, então, eu separei aqui algumas lições importantes, só para dar um resumo geral, para a gente não ficar perdido, né? Porque, como é muita coisa, muita informação, só para resumir aqui de uma forma geral. As lições importantes desse vídeo, né? A primeira delas é que, cara, as suas boas intenções, elas são realmente irrelevantes se você não tiver ferramentas para entender e lidar com seu filho, né? Esse pai, quando gravou isso, deve ter achado que ele estava arregaçando a boca do balão quando ele fez isso, tanto que ele gravou, né? Ele não teria publicado isso aqui se ele tivesse gravado e achado, não, ficou uma bosta, acho que eu não vou postar. Ele não ia fornecer provas contra ele mesmo de uma forma consciente, né? Então ele deve estar achando que isso aqui é o suprassumo da paternidade. Mas tem muitos problemas nessa postura dele, aqui eu falei, né, de alguns deles. Segunda lição importante, ouvir, cara. Você precisa ouvir, porque ouvir é mais importante do que falar. Nada disso aqui teria acontecido se esse pai tivesse o trabalho de ouvir o menino atentamente, né? Até porque é seu filho, né? Se você não tem paciência para ouvir o seu filho, porra, você joga num penhasco, porque, caralho, o que você vai fazer da sua vida se ouvir o seu filho, se você não é capaz de fazer isso? Né? Assim, né? São poucas coisas que são importantes como isso na vida. Ouvir a sua esposa, ouvir o seu filho. Então, assim, é só assim que você consegue entender o que se passa na cabeça dele. Quais são os problemas que ele tem, quais são as perspectivas dele perante aqueles problemas e por que aquilo está deixando ele triste. Assim, Rafael, você está exagerando, é só um videozinho de 2 minutos e tal. Mas pega esse trecho e replica essas atitudes ao longo de uma vida toda. E aí você vai ver o que vai acontecer com essa criança, né? Inclusive, eu queria deixar aqui uma sugestão de uma música
de um cara que eu nem gosto tanto, assim, foi a época, né, que eu gostava e tal, mas é um cara que, assim, moralmente, pra mim, ele é meio escroto, assim, que é o Gabriel o Pensador, né, é um rapper das antigas lá, que o pessoal mais antigo vai lembrar. Ele lançou um disco, se não me engano, em 2001, 2002, alguma coisa assim, que chamava Seja Você Mesmo, mas Não Seja Sempre o Mesmo. É uma foto dele criança na porta de uma casa onde ele morou na infância, e na contracapa, eu tinha esse CD, na contracapa do CD tinha ele já grande no mesmo local, né? Então, tipo assim, ele cresceu e aí mostra, né? Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. É esse o tema do disco ali, né? Da capa e tal. Naquele disco tem uma música que chama Tem Alguém Aí, que é uma parceria dele com o Digão dos Raimundos. E é uma música que fala sobre esse vazio existencial dos adolescentes. E eu lembro de ter ouvido na época, me marcou muito essa música. Esse disco é muito bom, na verdade. Tem muita música legal. E é claro, né, que tem uma temática meio adolescente e tal. Quando você é adolescente, aquilo ecoa em você, né? Tem algumas bandas, alguns artistas que têm essa pegada mais adolescente. Depois que passa, beleza. Não tem tanta importância para mim mais, mas teve essa importância lá atrás. Essa música explica bem o que acontece no peito de um jovem que não consegue nem sentar na mesa com os pais e conversar. Porque ninguém quer ouvir a porra que o moleque tem para falar. Então ele vai se encolhendo nele mesmo, vai se encolhendo, vai se reprimindo, vai ficando pequeno, igual o pai do Zizeu ali falou, né? Vai ficando pequeno, pequeno, pequeno. E aí, essa jornada, nessa música, ele mostra como essa jornada muitas vezes leva para o uso de drogas, né? E o tema da música é basicamente isso, é mostrar para o jovem que a droga é ruim, que a droga é um caminho problemático, para não cair nisso e tal. É uma mensagem legal, mas é legal que ela pega desde o início do sofrimento, desse vazio que o jovem sente, até cair na droga. E esse vazio, muitas vezes, ele não só, não vou dizer que é gerado pelos pais, mas ele, com certeza, ele é piorado pelos pais. Os pais que não estão abertos a ouvir o que o filho tem para falar de vez em quando, mesmo que seja de vez em quando, que seja no final do dia, que seja uma conversa longa, talvez no fim de semana apenas, né? Às vezes no dia a dia não dá tempo, tem escola, tem filho, não sei o quê. Beleza, não estou falando para sentar todo dia e ficar batendo papo com seu filho 3 horas por dia, não é isso. A gente tem mais o que fazer e o menino também, né? Mas, cara, precisa existir um tipo de atenção na hora de ouvir esse filho, porque do que ele te fala, você consegue extrair informações muito importantes de como ser um pai melhor para ele, de como direcionar ele, de como entender certas angústias que, cara, honestamente, só você vai entender. Só você vai ter capaz de entender, porque você é pai desse menino. Então, assim, não negligencia o fato de que ouvir atentamente o seu filho vai te dar munição para, cara, conseguir construir uma paternidade muito mais significativa para ele. E no fundo é isso, né? Você precisa ajudar ele a se desenvolver, você precisa ajudar ele com as virtudes que ele precisa adquirir. Se você não sabe quem é seu filho, você vai ficar falando igual uma matraca, um monte de coisa que você acha que é importante, e ele vai olhar para aquilo e falar, que bosta, meu pai não me ajuda em nada. Deixa eu ver aqui quem nesse mundo que consegue me ajudar, quem nesse mundo está falando mais ou menos o que eu preciso ouvir aqui, o que está ressoando melhor em mim. Aí ele vai encontrar umas amizades merda na rua, aí ele vai encontrar um professor maconheiro, aí ele vai encontrar não sei o quê, vai encontrar uma mulher que deu uma atenção para ele que na verdade é uma vagabunda que vai destruir a vida dele, né? Vai arrumar um filho com ele, vai botar ele na justiça, vai acabar... Entendeu? Assim. Então, eu acho que falta um pouco essa noção de que ouvir o filho é importante. Porque a ideia, o mainstream, né, o senso comum é que é criança. Fala, isso é coisa de criança mesmo. Você fala essas merda aí, já é jovem. Beleza, tá, segue lá. Ouve só o que eu tenho para falar e foda-se, porque eu sou seu pai e é assim que é. Então, cuidado um pouco com isso aí. É complicado, tá? E o terceiro ponto muito importante, cuidado com as projeções que você faz sobre o seu filho. Afinal de contas, ele é uma criança ou um jovem, né? No caso aqui, o exemplo que nós estamos citando. Ele não é um adulto. Você não deveria esperar dele coisas de adulto. Se você não tiver essa perspectiva clara, é claro que você pode projetar isso para que isso vá acontecendo ao longo do amadurecimento dele, né? Você projeta que ele vá ser um adulto independente com várias virtudes e com várias capacidades
e você vai construindo isso. Mas não é para esperar isso dele com 13 anos, com 7 anos. Entende o que eu quero dizer? Isso de ficar, é que você não paga conta, que você não tem responsabilidade, é porque não sei o que, sua vida é muito boa. Cara, isso não vai te ajudar. Isso não vai ajudar ele, não vai ajudar ninguém. É só um vômito que você faz na cabeça dele para desabafar uma frustração que você tem e tal. Isso vai dar merda, tá? Além de destruir a autoestima dele nesse caminho, né? Tem uma coisa que a gente ouvia muito quando a gente era criança, né? Quando você tá beirando a adolescência e tal, você começa a tentar questionar algumas coisas dos seus pais e tal. Isso é normal. E aí você busca talvez outras referências que não sejam seus pais, outras referências adultas, né? Um tio, um amigo do seu pai e tal, que você conhece. Porque o seu pai, em tese, ele é entre aspas, ali, o inimigo do jovem, né? Ele é o que dá limite, ele é o que... Enfim, tem toda uma ideia antropológica de que o jovem ele tem que meio que se rebelar, e aí essa rebeldia vem contra os pais e tal, porque estão mais próximos até. Mas aí o que geralmente você ouvia, né, há um tempo atrás, desses adultos que não são seus pais, é que assim, é que você é novo, seus pais já estão velhos, né? Seus pais já são velhos, já têm uma cabeça de um outro tempo, já estão antigos. Então é mais fácil você se adaptar a eles, é mais fácil você entender eles do que eles te entenderem. Então você tem que relevar certas coisas, porque seus pais, assim, eles têm as melhores intenções. É porque às vezes eles não sabem fazer certas coisas, mas você precisa entender. Você precisa se adaptar. Você precisa compreender. Porque os seus pais já estão, né, uma certa idade, já estão mais velhos e tal. E aquilo nunca entrou na minha cabeça. Aquilo nunca entrou na minha cabeça porque, assim, cara, sei lá, poderia... Às vezes é um argumento que a pessoa está usando e poderia ser qualquer outro. Às vezes está falando qualquer coisa, assim, só para botar panos quentes. Até que eu vi uma passagem, lendo o Harry Potter, lendo o 6º Harry Potter, né, o Enigma do Príncipe. E tem uma treta lá, mais do meio pro final do livro, que o Dumbledore começa a conduzir o Harry, né? Quem viu os filmes também já vai entender qual é o contexto que eu estou usando. Eles se aproximam, né? O Dumbledore fala assim, cara, eu preciso me aproximar da sua educação, porque já passou da hora, né? Eu estou evitando você por outros motivos, né? Lá desde do 4 e o 5, estou evitando você, agora eu preciso participar da sua educação. E aí ele meio que tenta explicar umas coisas e tal, não sei o quê. Em algum momento lá da discussão, o Harry meio que tenta ser cordial com ele, fala assim, não, eu consigo entender certas coisas e tal, pode me explicar, não sei o quê, porque eu vou entender o que você está falando, eu vou te entender, eu te entendo e tal. E aí o Dumbledore solta uma... O Dumbledore, ele é o arquétipo do sábio, né, do velho sábio, assim como o Gandalf e o Mestre Yoda, ele tem a sabedoria como ponto principal, né? Ele solta uma frase que é o contrário de tudo que eu ouvi a minha vida inteira. Eu falo assim, não, Harry, foi uma fraqueza minha não entender você, porque eu já tive a sua idade. Então, eu teria a obrigação de entender o que se passa na cabeça de um menino de 15, 16 anos. Muito diferente de esperar de um menino de 15, 16 anos que ele entenda o que se passa na cabeça de um velho de 60. Porque ele nunca teve 60, caralho. Entende? Assim, esse argumento do Dumbledore, ali, ele, pra mim, fechou a questão. E eu tô passando isso pra você como uma experiência pessoal. Você tem a obrigação de entender o que se passa na cabeça do seu filho. Ele não tem obrigação nenhuma de entender o que se passa com você, porque ele não tem a vivência que você tem, ele não tem a sua idade, ele não tem entendeu, assim? Eu acho que isso tem que estar muito claro. Porque quando você joga pro seu filho, você não tem dívida, você não sei o quê, você não tem preocupação, você não cara, não é pra ter mesmo. Ele é uma criança, ou um jovem, né? Então, assim, eu espero, cara, que esse episódio tenha ficado, né, dado para esclarecer muitas coisas aqui. De novo, né, eu acho que esse pai aqui estava muito bem intencionado e errou rude, né? Errou feio, errou rude. Mas por falta de recurso. E esses recursos, cara, eles estão disponíveis aí aos montes na internet, né? Livro e tal.
aqui nesse podcast, eu tô no episódio 123, tem muita coisa aqui para trás, cara. Se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, dá uma zapiada aqui para baixo, tem muita coisa legal aqui, e eu espero te ajudar, né, a construir uma paternidade cada vez mais focada no desenvolvimento saudável dele, e não focada numa autorrealização narcísica, que hoje em dia tá demais, né? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.